bastante material. De motores, hoje eu vou falar mais alguma coisa. Hoje a gente vai fazer uma análise termodinâmica. A gente começou em trás para frente, né? Do ensaio para o motor, né? Do ensaio para as características mais próximas, tá? Ah, e aí a gente vai fazer o contrário agora. A gente vai ver o motor a partir dos requisitos dele e fazer a termodinâmica em cima. Como eu disse, né, minha vida aqui é mostrar para vocês que termodinâmica é legal. Eu já fiz o app lá da semana passada, da aula da semana passada, e acho que apareceu agora, né? E hoje é um exemplo prático, né, do que a gente viu semana passada. Então, na semana passada tem bastante história contando ali como acontece durante os 4 ciclos ali do motor, os 4 tempos, tá? Então hoje a gente vai fazer o quê? Uma análise termodinâmica, tá? Um exemplo em cima daquilo que a gente falou na aula passada. Tá? Vou até trocar aqui o ponteiro, vou colocar uma caneta, marca-texto. Tá? Professor, só uma dúvida. O senhor não vai Ah, disponibilizar os slides, só as aulas gravadas, né? só as aulas gravadas. Ok. Tá? Então vocês assistam. Eu tinha abandonado o slide há muito tempo. O que está me dando trabalho de montar essas aulas é montar os slides, porque eu estava fazendo na lousa. Eu acho que é mais proveitoso na hora, tirar dúvida. É claro que nada é perfeito, né? Mas assim, eu vou deixar as aulas gravadas. Então, eu já dei o app da aula passada, que não ia interferir muito, né? Porque a gente vai ver um pouco na aula de hoje, tá? Mas vou deixar os vídeos. Então, assistam, vejam onde que vocês podem ir. Os exercícios que eu fiz aí são exercícios de fixação, né? Eu posso mudar o problema, mas a base está por ali, né? A base é em tudo que vocês já viram até agora. Eu preciso mudar esse aqui de lado. Deixa eu ver se eu consigo mudar para cá. Está me atrapalhando. Hoje eu perdi o pedestal. E está começando a chover. Tá? E vai vir barulho de chuva. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá? Então, a gente vai partir do quê? Do que a gente conversou a aula passada e fazer uma análise termodinâmica a partir de um exemplo. Tá? E qual que é esse exemplo? Então, aqui eu tenho um problema, né? Um problema que eu vou colocar aqui, e hoje a gente só vai fazer do ciclo Otto. Tá? Então, eu tenho um motor, tá? De ignição para centelhamento elétrico, ou seja, é um motor ciclo Otto, é um motor que tem uma vela, que opera num ciclo de 4 tempos, né? Considerando que a válvula borboleta está totalmente aberta, e ele está operando uma rotação de 3.000 RPM, certo? O volume deslocado total do motor é 2.500 centímetros cúbicos. Tá legal? A taxa de compressão é de 8,6 para 1. A razão é curso diâmetro, né? Aqui ele deu uma razão curso diâmetro, uma razão diâmetro curso. Tudo bem? É 1,025. A gente vai falar que esse motor está operando a gasolina, tá? ISO, aqui é ISO, aqui foi correção, aqui foi o corretor. É o isoctano, tá? C8H18, tá? E como é um motor Otto, eu vou falar que ele está operando a razão estequiométrica, em massa. E o PCI da gasolina de 43.300 kJ por quilo. Vou considerar a eficiência de combustão 100%, pressão atmosférica, né, 100 kPa, e desculpe aqui, faltou o T0, né, temperatura atmosférica 25 graus Celsius. Então, o que eu peço aqui, né? Determinar os parâmetros de desempenho, todos aqueles parâmetros de desempenho, né, por uma análise termodinâmica. Então, a gente vai voltar ali no ciclo, né, no ciclo Otto,
termodinâmico, mas agora voltado, né, para um caso de um motor real, para um ciclo termodinâmico, né, um ciclo mecânico, agora a gente chama de ciclo mecânico aberto. Então, o que eu falo? O que eu vou considerar? Que de toda a massa que tem ali dentro do cilindro, 4% permanece lá dentro. Tá? É o que eu chamo de gases residuais do ciclo anterior, ou seja, de toda a massa que entra, alguma coisinha vai ficar ali no volume morto, não vai conseguir sair. Não é todo o volume morto, porque eu tenho uma movimentação de ar ali dentro, mas aproximadamente, aí, ou aqui eu estou considerando que 4% desses gases, né, 4% do volume ali, de massa, né, desculpe, dos gases, ainda vai permanecer ali dentro do cilindro. Tá legal? E aí, o que a gente precisa aqui, que é a primeira coisa que a gente faz, né, quando fala em termodinâmica, né, a gente precisa levantar os estados, tá ok? E levantar os estados é determinar o quê? Pressão, temperatura e volume. Tá? Os parâmetros, né, canônicos aí da termodinâmica. Tá? Pressão, temperatura e volume. E a gente vai trabalhar sempre, né, com máquinas térmicas aí, análise de máquinas térmicas, a gente vai ver isso em turbinas a gás também, alteração de pressão, temperatura e volume. Tá legal? Então, lembra que a gente começou a entender os parâmetros geométricos? Entender os parâmetros geométricos é a primeira fase, né? A primeira etapa, por quê? Se eu estou falando de pressão, temperatura e volume, o que eu tenho bem conhecido é o volume. Então, eu tenho 3 volumes ali, né? Que tem que ser conhecidos, que é o volume deslocado unitário, para eu poder calcular o volume morto e o volume total. Por quê? Porque eu vou trabalhar com razão de compressão. Se eu tenho um motor, né, cujo volume deslocado, né, a cilindrada é 2,5, né, 2.500, qual é a cilindrada de um cilindro? Tá? E eu falei lá que ele é quatro cilindros, né? Então ele opera 4 cilindros. Então quando eu divido 2.500 por 4, então cada cilindro, o volume deslocado em cada cilindro é de 625 centímetros cúbicos. Mas eu quero trabalhar, né, outra situação dos problemas termodinâmicos, a gente colocar tudo na mesma unidade e na unidade que vai cair, né, no sistema internacional. Então, a gente joga tudo para isso, né, para a unidade, né, para a mesma unidade, para não ter preocupação de, no meio do exercício, isso quando eu ministrei termo 1, né, e eu bati bastante nisso, é aquela preparação para o exercício. Depois você faz as contas sem preocupação. Por quê? Porque você já está nas unidades. Então, eu não quero trabalhar com centímetro cúbico, tá? Eu quero trabalhar com metro cúbico. Então, o que eu faço a transformação, vezes 10 a menos 6, tá? Coloque notação científica, é claro, para não ficar um enorme número pequeno, né? Um número muito pequeno com um monte de zero na frente. Mas, assim, o meu volume deslocado é simplesmente o volume total, né, dividido pelo número de cilindros. Então, tem o volume deslocado. Tá? Lembrando que o volume deslocado não é nem o volume total, nem o volume morto. Ele é só a parte, o volume que se desloca entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior. Tá? Então, uma vez eu tendo o volume unitário, né, o volume deslocado unitário, o volume deslocado de cada cilindro, e as contas que eu vou fazer daqui para frente, no ciclo termodinâmico, eu vou fazer somente para um cilindro, tá? Somente para um cilindro. Então, volume deslocado, eu preciso definir, né, os outros 2 parâmetros, que são volume total e volume morto. Então, para isso, eu preciso de mais uma variável. Alguém sabe falar qual é? Tem medo de errar? A gente já viu isso nas outras aulas. Como que eu calculo o volume morto a partir do volume deslocado unitário, da cilindrada de um cilindro?
Ó, pergunta de prova. Não é Essa aí não vai para relacionado à taxa de compressão, professor? relacionada à taxa de compressão. E o que é a taxa de compressão? Ora, Seria o volume total pelo volume morto? exatamente. Então, e o que é o volume total? O deslocado unitário mais o volume morto. Exatamente. Então, eu tendo essas duas variáveis, né, o volume deslocado unitário, por isso eu calculei ele aqui primeiro, e a taxa de compressão, que é um dado do exercício, eu consigo calcular o volume morto, certo? E uma vez calculando o volume morto e tendo o volume morto e o volume deslocado de cada cilindro, eu tenho aí o volume total, certo? Através da própria definição de taxa de compressão. Então, foi essa definição que você deu aí, ó. Volume total pelo volume morto. Então, volume total é o volume deslocado unitário, mais o volume morto, dividido pelo volume morto. Tá ok? Confere? Se eu jogo aqui na equação, tá? Eu tenho somente uma variável, eu isolo essa variável e chego para esse motor que eu tenho um volume morto de 82,2 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Então, aqui eu estou falando em metro cúbico, aqui eu continuo falando em metro cúbico. Tá legal? Então, para termodinâmica, a gente vai usar metro cúbico. Tá? E aí, certo? Tá, consigo definir ali o total, tudo. E consegui definir aqui o que eu preciso definir mais, né? Mais lá para frente, para calcular a eficiência mecânica, né? Para calcular a velocidade do pistão. Diâmetro e curso. Tá legal? Voltando, né? Que a gente está trabalhando somente com um cilindro por enquanto. Então, o volume deslocado unitário é a área do pistão, né? A área da cabeça do pistão vezes o curso. Tranquilo? Ah, mas eu tenho uma equação e tenho duas variáveis. Não, eu tenho duas equações e duas variáveis. Porque no cabeçalho ele me passou o quê? Uma relação entre diâmetro e curso. Tá? Aqui está entre diâmetro. Eu tenho que ver lá. Tá, diâmetro e curso. O diâmetro é maior que o curso. Aqui está invertido. Tá? Ele deu uma relação de curso diâmetro. Mas tudo bem. Isso não importa, porque se eu coloco nessa equação e distribuo ela aqui, ó, tá? Eu tenho o volume deslocado, a área da cabeça do pistão, certo? E o, é, e o curso e o curso do cilindro, né? O curso do pistão. Só que ele aqui, o curso do pistão, está em função de quê? Do próprio diâmetro do pistão. Tá? Aqui está invertido, depois eu preciso revisar. Então, eu fico o quê? Em função simplesmente do diâmetro, tá? Calculo o diâmetro, calculou o diâmetro, tem a razão diâmetro, curso, calculei o curso, beleza, em metros, tá? Então, é muito importante manter a unidade. Tá? Até aqui foi joguinho de geometria, tá? De conceito, é claro, de conceito e de geometria. E aí a gente vai para onde? O que a gente faz quando a gente resolve um exercício termodinâmico? Qualquer exercício termodinâmico. Manter na voz. Tem que manter. Eu tenho que determinar o que os estados termodinâmicos em cada ponto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Quais são os estados, né? Na verdade, o estudo da termodinâmica, a resolução de problema termodinâmico, a primeira coisa que a gente faz é preencher a tabela. Então, eu tenho uma tabela onde eu estou com as três variáveis aqui, né? As três variáveis canônicas, né? As três variáveis básicas aí da termodinâmica, pressão, temperatura e volume, tá? E eventualmente eu vou precisar aqui de uma massa ali na frente que eu vou explicar. Então, o que a gente precisa fazer primeiro é preencher essa tabela. E como a gente vai preencher essa tabela? Tá? Analisando cada ponto na maneira mais tranquila possível,
tá? Porque a termodinâmica é muito legal e a termodinâmica resolve a vida da gente. A termodinâmica está na nossa vida, inclusive filosoficamente, né? Você não vende um carro mais caro do que você comprou, a não ser que você injete trabalho, né? A não ser que você trabalhe com isso. Você só vai ganhar energia se você injetar trabalho. E o resto sempre se perde. A termodinâmica, a primeira lei é boazinha, ela fala que você empata, né? A primeira lei fala que você empata a vida inteira. A segunda lei já vem, destrói quando ela entra com entropia e fala que você nunca vai ganhar. Então você tem que trabalhar sabendo onde vai perder. Então, a nossa brincadeira aqui, primeiro, é preencher essa tabela. Tá? Em cada ponto, pressão, temperatura, volume e massa. Massa do quê? Massa daquilo que está dentro do cilindro. Tá? A gente fala em volume, em cilindrada, mas a gente trabalha com massa, porque as reações acontecem com massa, como eu já falei anteriormente. Quanto mais ar você coloca, mais combustíveis você pode colocar e mais você aumenta a pressão no tempo de compressão, né? E a gente vê que a eficiência aumenta, tá? Então, é massa, não é volume. Tá? Então, a relação de compressão, ela é volumétrica, certo? Mas no motor, né? Em todo o ciclo aqui eu vou falar em massa. Massa, depois eu vou falar em fluxo mássico. Tá legal? Então vamos lá. Ponto 1. Ponto 1, tranquilaço. Tranquilaço. Tá? O que acontece? O que é o ponto 1? Esse ponto aqui, ó. Então, o que acontece com a admissão? Né? O pistão desce do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Ou seja, ele desce como se fosse uma seringa, né? Com o bico aberto, né? O bico da seringa seria a válvula de admissão. Então ele desce aumentando a pressão, aumentando o volume. Ele vai diminuir pressão, né? Mas essa diminuição de pressão vai ser corrigida, vai ser resolvida o quê? Com a válvula de admissão aberta e ele enchendo aquele volume com o ar, né? Nesse caso, uma mistura ar-combustível, a gente está falando de um motor ciclo Otto, que nem é de injeção direta, tá? É o basicão mesmo. Ele vai encher esse volume de uma certa quantidade de mistura ar-combustível. Ah, legal. Pensa na seringa, né? Eu abaixo a seringa com a válvula aberta, né? Tiro o dedo ali da válvula. Quando eu chego no ponto morto inferior, quando eu chego no pistão, quando o êmbolo está lá embaixo, qual é a pressão? É a mesma pressão atmosférica, a mesma pressão em volta. Por quê? Porque ele está aberto, né? A válvula de admissão está aberta. Tá? Então eu posso falar o quê? Que a pressão aqui no ponto 1, olha que essa é bico, hein? Essa é tranquila. A pressão no ponto 1, que é igual à pressão no ponto 6, que é igual à pressão atmosférica, que eu falei lá no começo que era 100 kPa, é 100 kPa. Já defini a pressão no final do ciclo de admissão. Tá? Porque o que me importa aqui, né, é esse 1, 2, 3, 4. Trabalho de admissão e trabalho de exaustão nesse ponto aqui, eu vou anular um com o outro. Tá? É PDV. Né? P, a pressão vai ser a mesma, que é a pressão atmosférica, e DV vai ser o mesmo, porque é o volume deslocado, né? A diferença entre o volume no ponto morto superior e o volume no ponto morto inferior. Beleza? Pressão está aqui. Temperatura. Na aula passada, e isso é legal de ver, eu falei, né? Eu falei, não, eu tirei isso da literatura do Paul Krabeck, que a temperatura na entrada, né, do cilindro, ali no cabeçote, né, existe uma troca de calor ali no meio, ela vai estar aí de 25 a 35 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Aí eu falei que a temperatura ambiente era 25, tá? Eu vou falar, vou colocar mais 35.
vou ser conservativo aqui. É claro que quanto mais maior essa temperatura, pior vai ser para o desempenho. Por quê? Porque quanto mais alta a temperatura, né, menor a massa específica, menor a massa específica, menos ar eu ponho dentro, menos ar eu ponho dentro. Em massa, eu continuo falando em massa, menos combustível eu coloco, tá? E menos ar eu vou comprimir no final do ciclo de compressão, diminuindo a eficiência do motor. Basicão, termo 2. Tá, então, 25 mais 35, 60. Já transformei para Kelvin. Tá legal? Então, vou trabalhar em Kelvin. Tá? Tem situações que eu vou usar ΔT, tem situações que eu não vou usar ΔT. Mas, tá, minha cabeça tem que pensar eu vou em kPa, em Kelvin, em metro cúbico, tá? E quilo. Então, definir a temperatura. Eu peguei a temperatura ambiente, joguei mais 35. Poderia ser mais 10, poderia ser mais 0. Tipo, qual consideração eu vou fazer aqui? Certo? Mas tudo bem, joguei aqui num dia quente. Um dia bem quente. Tá? Ele ganhou temperatura ali alguma troca de calor no bloco ali, tá? Ele entra mais quente do que a temperatura atmosférica. Então ele vai entrar a 330 Kelvin nesse ponto 2. E o V1? Esse também, ó, tranquilaço. Por quê? O que é o volume 1? É o volume quando o pistão está no ponto morto inferior. E qual que é o volume quando o pistão está no ponto morto inferior? Quem arrisca? Tá aqui de cara. É o volume total. Tá? É o volume deslocado, né, que é exatamente a diferença entre o volume no ponto morto superior e no ponto morto inferior. Tá? Mais um tantinho que fica aqui, né, no cabeçote, que é o que a gente chama de volume morto. Opa, tem o volume deslocado, tem o volume morto, tá? Continua em metros, somei. Legal? Já defini pressão, temperatura e volume no ponto 1. Tranquilaço. Né? O que acontece é que aqui nessa situação, como eu tenho, pressão, temperatura e volume, eu posso calcular a massa, né, da mistura que está entrando. Tá? Nesse caso é o motor Otto, né? Entra ar e combustível, certo? Quando o pistão está lá embaixo, né, que eu tenho volume, há uma pressão, volume, né, a pressão atmosférica, volume total, temperatura atmosférica ali, mais um golinho ali de qualquer coisa. Tá? Eu consigo, pela equação dos gases perfeitos, né, relacionando aqui a uma constante dos gases perfeitos, calcular a massa da mistura. Claro que eu estou considerando o ar aqui. Tá? Olha, pressão 100, o volume 707, vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Essa constante, né, para essa unidade, né, a grande dificuldade de acertar a constante é ver em que unidade que está. E aqui para a gente não, porque aqui eu já estou falando que ela é 0,287 kJ por quilo Kelvin. Ó, não preciso nem preocupar, já estou usando Joule, quilo e Kelvin. Tá? Já passei tudo para a unidade que eu queria. E aí, faço a conta e eu descubro que eu tenho o quê? 7,4 vezes 10 a menos 4 quilos. Tá? Em um cilindro. Tá? De uma mistura que é ar e combustível. Ar e gasolina, no nosso caso. Tá? Numa razão estequiométrica, né? Que é a que o enunciado falou. Matei a primeira linha. Matei a primeira linha da nossa análise termodinâmica. Pressão, temperatura, volume e massa. Aí que eu posso falar aqui. Vai ter variação de massa durante o ciclo? Não. Então a massa da mistura, né? Massa de ar mais massa de combustível, vai ser a mesma durante todo o ciclo. Tá? Todo o ciclo.
A gente está falando aqui, considerando meio que, porque ela é estequiométrica, né? A estequiometria aí do isoctano aí é 15:1 aproximadamente, aí a gente pode considerar para esse exercício, tá? Mas a massa de ar mais a massa de combustível está aqui, ó, 7,4 vezes 10 a menos 4 quilos. Então, essa coluna eu já preenchi a primeira linha e a última coluna, né? E aí a gente precisa continuar trabalhando essa matriz. E como a gente vai fazer? Professor, Oi, pode o falar. senhor usou a equação dos gases ideais, nesse caso. Para um caso de um motor superalimentado, sobrealimentado, desculpa, ele também Tá. poderia ser usado essa equação? Sim. O que que vai mudar no motor sobrealimentado? Que Ótima pergunta sua. ele vai ter uma maior massa específica ali, né, no momento. Vai ter mais concentração Tudo de bem. massa. Então, eu Mas acredito, não sei se poderia tá. aplicar a equação dos gases ideais por estar mais, não Então tão vamos. rarefeito. Não, então vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Vamos pegar essa equação, tá? O que é um dispositivo de sobrealimentação? Ele vai colocar mais ar dentro do pistão, Ele vai colocar mais ar dentro do pistão. Tudo bem. Como ele faz isso? através da compressão. Através de compressão. Maravilha. E o que é a compressão? Você aumenta a pressão, ué. Aumento da pressão. Basicamente é isso mesmo. É nesse caminho mesmo que eu quero que você vá. Então, essa P1 aqui, entendeu? Já não vai ser essa P0 aqui, ó. Tá vendo? Sim. Vamos supor que o seu turbo tenha razão, tem ali 2:1. Tá ok? Então, essa pressão aqui vai ser Sim, tudo bem, 200. sim. Tranquilo? O que mais que vai variar? Além da massa específica e da pressão, o que mais que Temperatura, varia? Temperatura. Por quê? porque à medida que você vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura também. Exatamente. Então, eu vario aqui a pressão, tá? A temperatura. O que é massa específica mesmo? A quantidade de quilos que você coloca em um determinado volume. Exatamente. Então, se eu passar esse volume para cá, ó, eu tenho a massa específica. Sim. Então, é assim que vai funcionar essa equação dos gases ideais, certo? Na verdade, eu tinha colocado a massa específica aqui, mas passei o volume multiplicando de cá, tá? Dividindo. Então, como eu vou ter variação de pressão, variação de temperatura, posso usar a mesma constante, tá? O volume não vai variar. O volume é fixo do Uhum. motor, Sim. tá? Então, essa massa aqui vai aumentar, tá? Com todas essas duas, com essas duas variações aqui, tá? O aumento de pressão vai ser Mais significativo que o de mais temperatura. significativo do que o aumento de temperatura. Exatamente, essa é a questão. Então, pode se fazer para o motor sobrealimentado, tá? Depois eu até vou mostrar um programinha aqui. Eu fiz isso no motor diesel, tá? Até achar a razão de compressão, mas pode ser feito sim, tá? Pode usar essa mesmo. Aí tá, então não vai Beleza. ser 7,4, vai ser 10, entendeu? Vai ser 15, não Uhum. sei, tá? Mas pode usar sim, tá? Então essa é a massa de ar combustível que entrou ali Tá. E nesse ponto eu estou considerando o ar, tá? A relação ar-combustível é 15:1 aí. Eu vou considerar. Tá? É Uhum. uma aproximação que eu posso fazer. Tá? Por isso que eu estou usando o Beleza. 0287. Tá? Então, beleza aqui? Fechamos. Pode me interromper qualquer hora. Fechamos a linha 1, fechamos a última coluna. Tranquilo até aí? Só de olhar para o motor, só de pensar no motor, no funcionamento, sem nada assim muito viajante, tá? Pressão atmosférica, temperatura, né? Como eu falei na outra coisa, com mais um pouquinho ali, com mais 30, 35 graus. E o volume é o volume total que eu defini ali nas características geométricas. Característica geométrica não muda. Entendeu? O motor ele não é elástico, né? O motor é fixo, ele não vai aumentar de volume ali no cilindro. Beleza? Vamos fazer a segunda linha? Podemos ir para a segunda linha? Tá. Aí a gente volta. Esse slide é o mesmo da aula passada, só para lembrar, então não vou nem me ater muito a ele. Mas é o seguinte, o que acontece aqui, ó, quando eu saio de um
para 2, tá? As duas válvulas fecham, né? É como, mais uma vez, voltando ao exemplo da seringa, como se você apertasse a seringa, né, a ponta dela, e empurrasse. Aliás, se você fizer isso, você vai ver que a seringa, ela ganha um pouco de temperatura, tá? Ou quando você bombeia o pneu da bike. Faz esse experimento, né? Quando for encher o pneu da bike, né? Pega no corpo da bomba para você ver como ela esquenta, tá? Então eu tenho aqui um processo de compressão, né? O cilindro sobe, né? Sobe, né? Do ponto morto inferior ao ponto morto superior. Só de olhar esse gráfico aqui eu entendo uma coisa, né? Já defini o volume. Eu não vou nem jogar esse slide para frente até alguém me falar qual volume que é esse, qual que é o volume 2. Volume morto. É o volume morto, exatamente, entendeu? Então, das três eu já defini uma, já defini o volume. Então, ele sobe, né, isentropicamente até um volume. E é claro que aqui ele ganha a pressão, né, e vai ganhar uma temperatura. E aí a gente vai entrar naquelas relações politrópicas que a gente viu na semana passada, que deve ter sido ministrado em termo 2, eu acho. Tá? Que são as relações, né, entre pressão, volume e temperatura, em relação àquele parâmetro K, a relação entre os calores específicos. Beleza? Então vamos lá. Volume está aqui, ó. V2 está aqui, ó. Definido já, volume morto. T2, tá? Para compressão, né? Lembra? T1 sobre uma razão de volume. Ó como que é legal lembrar disso, ó, que a razão de compressão é a razão de volume. Tá? Volume 1 sobre volume 2. Tá? Razão de compressão. Elevado a K menos 1. Tá? Eu tenho usado K 1,35, porque está quente. Tá. 1,35, se pegar lá nos livros de termodinâmica clássica, ele vai estar em 1,4, mas ele é ar padrão. Mas é claro, esse parâmetro ele depende muito da temperatura também, né? Então a gente considera aí um valor, tá? Senão vai ter que entrar num equacionamento que não vai dar uma diferença tão significativa para a gente agora. Mas tudo bem, T1 eu tenho, razão de compressão eu tenho, o K eu assumi que é 1,35, podia ser 1,4, podia ser 1,3, eu assumi que é 1,35. E eu tenho usado mesmo para mais quente e vou acabar usando isso em turbinas também, tá? Beleza. T2 definida. Beleza? Outra relação aí, politrópica, né? Para as relações isentrópicas, né? E aqui para compressão. Para a expansão vai inverter só isso. Né? Eu tenho Professor, P1. Oi. eu poderia Pode falar. também encontrar, por exemplo, a entalpia em 1 e considerar essa mesma entalpia para 2, ou a entropia, desculpa, a entropia em 1 considerar essa mesma entropia para 2, já que é uma compressão isentrópica, e aí, através Poderia. disso, achar temperatura e pressão pelas tabelas termodinâmicas? Poderia, mas eu acho um pouco mais trabalhoso, tá? Ah, sim. Você vai ver que em nenhum momento aqui, e até porque nesse ciclo Otto a gente não fala em entalpia. Ah, não, tudo bem, mas pela entropia você pode usar a energia interna. Tá? Não, olha como é simples. Você tem um lá, você tem o estado 1, a razão de compressão, tá? E o K. Você tem todas as variáveis que você precisa aqui, é só jogar na fórmula. Tá? Só que a relação de temperatura, né, com a razão de compressão, com volume, né, você tem que pensar que isso é volume, é a K menos 1 e pressão elevada a K. Tá? Tanto para a compressão quanto para a expansão, isso aqui se mantém. Tá? O que vai variar é o que está aqui dentro. Tá? Para a expansão vai inverter. É 1 sobre a taxa de compressão. Na prova a gente vai poder adotar, né? 1,35. Pode, entendeu? Esses volumes de constantes que eu estou usando aqui, tá? Usa eles se for preciso. Tá? 1,35, o 0,287, o calor específico, a constante do ar, né? Constante dos gases do ar, né? E
E mais algum que vai aparecer aqui, por exemplo, que vai ser o calor específico a volume constante. Tá legal? Então, beleza. Tá? Jogou aqui, ó. Então, eu tenho temperatura, pressão, volume. Nossa, em um slide fechei a segunda linha. Fechada a segunda linha. Entendeu? Pode ver que ele sobe bem sobe aqui 18 vezes aqui, né? Não, sobe aqui, praticamente dobra a temperatura. Tá? Com o quê? Com essa queda de volume aqui, ó, de 707 para, né, com a razão de compressão de 8,6 aqui, né? Certo? A massa continua a mesma. Beleza, 2 pontos. Nossa, com isso daqui eu já consigo até definir o trabalho de compressão, né? O trabalho que o motor gasta. É o trabalho de compressão. E a gente vai ver mais para frente. O ponto mais legal, né, o mais complicado, que dá um pouco mais de trabalho, é o ponto 3. Tá? O que acontece no ponto 3? Eu tenho aqui uma entrada de... Opa, a letrinha não está bonita não, mas é isso aqui. Uma entrada de combustível, tá? E o combustível tem um... Opa, PCI. Né? A multiplicação dessa massa pelo PCI, eu tenho uma certa quantidade de energia. E eu estou falando em massa aqui, tá? Não estou falando em fluxo mássico ainda. Tá legal? Então, aquela história da fonte quente lá da termodinâmica clássica, aqui ela passa a ser o quê? Injeção de combustível e um processo de combustão. O que é um processo de combustão? É um processo que eu vou misturar, né? Um combustível, né? Muita gente chama de comburente, a gente da combustão chama de oxidante. Tá? No nosso caso, é o oxidante mais simples que tem, que é o ar, que é 21% de oxigênio, né? E os outros 79% de nitrogênio. O nitrogênio serve para dar volume e roubar calor, e o oxigênio serve para fazer a reação de combustão. Tá? E uma reação de combustão é a reação... tem um jeito bonito de falar do fogo, que é uma reação, né, entre um combustível e um oxidante, certo? Que sob determinadas condições, né, tem que ter uma energia de ativação, ou seja, nesse caso, a energia de ativação é a faísca de uma vela, dentro de um limite de flamabilidade, tá? Que é o que é mais importante para a gente falar agora. Qual que é a palavra mais importante para a gente falar agora? Ela é exotérmica, tá? Então, essa reação de combustão, ela libera calor, que é o que eu quero, entendeu? Eu não tenho aqui uma fonte quente mais. Eu tenho uma liberação contínua, contínua não, porque esse motor é alternativo, né? Ele tem uma liberação de calor a cada 720 graus, já que ele é um motor de 4 tempos. Tá? Beleza? Tá? E ciclo Otto. Ciclo Otto significa que ele é volume constante. Quando eu falo que ele é volume constante, o que você já enxerga de vez? Lá no ponto 3. Que o volume morto aí também. Que também é o volume morto. Então, o volume no ponto 2 é igualzinho, no ponto 3 é igual ao volume no ponto 2. Tá? O pistão não começou a descer ainda. É claro que na realidade eu tenho aquela história que eu falei do ponto de ignição. Mas aqui não, aqui a gente está considerando uma aproximação no ciclo real, mas o nosso fonte de calor é essa reação de combustão. Nossa, só de olhar no gráfico, termodinâmica é legal também no gráfico, eu vejo que o volume se manteve. Já definiu uma característica da terceira linha da nossa matriz. Tá? O volume está aí, tranquilo. Outra, né, situação que a gente viu lá na última aula é que nesse ponto eu tenho a maior pressão, aqui no gráfico mostra, consequentemente eu tenho a maior temperatura. Tá? E é uma temperatura bem alta até. E a gente vai considerar ela do jeito que ela é calculada mesmo, sem considerar as trocas de calor de radiador ali que precisam fazer o material do motor aguentar. O volume está aí. Fechou o volume. Só de olhar. Só de lembrar que o pistão está parado. Enquanto a vela, aqui, ó, um Shazam aqui, ó, enquanto a vela solta faísca. E o combustível e o
E o ar entra em combustão instantaneamente. Aqui eu falo que acontece instantaneamente, isso não é verdade. Tá? Mas a gente considera. Não é verdade porque toda reação química ela tem uma velocidade, vocês devem ter visto lá em Química 1, o combustão, é aquela historinha do Arrhenius, tá? É importante para agora é só entender isso. Aí agora, né, eu entro numa determinada situação, né? Eu preciso calcular T3, mas o volume é constante. O que que eu tenho que usar alguma mágica, uma matemática, né? Eu tenho que usar algum artifício. Por quê? Né? Porque eu estou com eu tô com a própria definição, né? Esse artifício eu vou chamar da própria definição de eficiência de combustão. Então, a eficiência de combustão é a quantidade de calor que foi realmente trocada com a mistura, tá? Então, a mistura, onde tem uma massa de mistura, entrou a uma determinada temperatura, tá? CV, porque aqui é constante. Desculpa, entrou com determinada temperatura e saiu com determinada temperatura. Essa temperatura eu sei, essa temperatura eu não sei. Tá? Mas eu sei que aqui eu tenho uma quantidade de calor em um processo que foi adicionada a um processo de volume constante. Tá? Adicionada, né, que foi trocada entre o quê? Entre a que foi adicionada pelo combustível, né, e a mistura. Significa o quê? A eficiência de combustão. Né? Significa o quanto de M ponto PCI, o quanto de energia do combustível foi realmente transferida para aquela mistura ar-combustível. Então, entra o que macete aqui de novo, só que com volume constante. Opa, volume constante. Aí eu olho para essa equação, lá na frente, né, lá no enunciado, eu falei que aqui é 100%. Tranquilo? 100%. Tá? Então, essa variável eu tenho, né? Essa variável eu tenho, essa variável eu tenho, essa variável eu tenho e essa variável eu tenho. Eu fico o quê? Com uma equação e duas incógnitas. Tá? Como que eu vou resolver isso? Porque aqui eu estou falando que é uma mistura, né, a massa da mistura, e aqui eu estou falando que é a mistura somente do combustível. Tá? Então aqui é a mistura de ar mais a mistura, desculpa, a massa de ar mais a massa de combustível que entra no cilindro. Aqui é somente a mistura a massa de combustível. Tá legal? O PCI foi dado lá no enunciado, é o PCI da gasolina, do isoctano. T2 está na linha anterior, a massa já foi calculada, beleza, a eficiência de combustão foi dada. Como eu vou fazer isso? Tá? O que eu quero calcular? T3. Então, o que eu preciso achar? A massa de combustível que está entrando. Tá? Aí eu entro com a segunda equação. Tá aqui, ó. Fiz até uma gracinha aqui. Tá? Então, as duas incógnitas que eu tenho. Então, eu vou entrar com a outra equação, que aí eu vou do meu raciocínio. Tá? Eu falei ali no começo que praticamente 4%, né, de todo aquele do volume total permanece lá. Desculpa, aqui é 4%, não 40%. Tá? Mas como eu vou calcular a massa de ar? Né? A massa de ar é a razão ar-combustível, esse F eu chamo de a razão ar-combustível, sobre a razão ar-combustível mais 1. Por que isso? Vamos entender. A razão ar-combustível, eu falei que é estequiométrica, então eu falei que a razão ar-combustível da gasolina estequiométrica é 15, certo? Eu falei que é estequiométrica, ela podia ser 16, podia ser 17, sendo um pouco mais pobre aí, mais pobre, mais rico, mais pobre. Tá? E aí, significa o quê? O que é isso aqui? A razão ar-combustível mais 1. Isso é o total de partes que eu tenho na mistura. Ou seja, são 15 partes de ar, mais uma parte de combustível. Tranquilo isso? Só que aqui eu estou multiplicando o quê? Pela porcentagem de ar que realmente vai ser renovada, que aqui é 96%. É 1, né, menos os 4%, 96%.
vezes o quê? Aquela massa total. Olha que legal, aqui já tirei a massa de ar, já tirei a massa de combustível. Morreu minha equação anterior. Tá? Qual que é a temperatura em T3? Tá? Olha aqui, já tem todas, né? 100%. Aqui a massa da mistura. Aqui o calor específico a volume constante. Aqui o ΔT, né? Eu estou procurando o T3. A vazão de combustível. Tá ok? Tá, que eu estou achando que aqui é menos 5, tá? E o PCI, tá? Depois só vou conferir se o valor é esse mesmo, mas eu acho que é menos 5, tá? Ela é outra ordem de grandeza, porque é 15 para 1. Tá? Mas tudo bem, se for, tá falado aqui, tá legal? O importante é o seguinte, que ali ele vai dar essa temperatura, ele vai chegar a quase 4.000 Kelvin, tá? É uma temperatura extremamente alta, dentro da temperatura, né, T2, que a gente já tinha 207, né, não uma pressão já um pouco mais alta, e chegando e ganhando aí mais 3.000 Kelvin. Tá? Então, eu vou considerar isso, porque é a termodinâmica. Eu não Professor, estou preocupado com o material. Oi. o CV é 021 ou é 0821? O senhor colocou 0821. 0821. Desculpa. Tá? Bem falado. O certo é esse daqui, ó. 0821. Tá? Até vou dar aquela conferida aqui no livro. É 0821 sim. 0821. Tá? Esquece isso daqui. Tá? Por isso que é bom deixar a aula, porque depois às vezes não tem tempo de revisar, vocês escutam aqui. Tá? Isolo T3, 3.915. Nossa, já sei o volume, já sei a temperatura. Massa. Vamos para frente? Preciso o quê? Da pressão. A relação de pressão ela é extremamente simples também. Tá? Ela depende do quê? Da relação de temperatura. Tá? Depende da relação de temperatura. E não tem nem o K. Então ele vai chegar a 10.100 kPa. Fechei a terceira linha. Tá? Fez essa parte do ponto 3, que ela é um pouco mais elaborada. Tá? A do ponto 4, né? O que acontece no ponto 4? Entre 3 e 4. O pistão desce, né? Isentropicamente, até o ponto 4, diminuindo de volume, diminuindo de temperatura, desculpa, aumentando o volume, diminuindo de pressão e diminuindo de temperatura. Tá? Então, olha que louco, esse processo 3-4, ele é o inverso do processo 1-2. Certo? É claro que ele vai gerar aqui mais trabalho, né? Ele tem que gerar mais trabalho, senão o motor não vai. Eu não posso consumir mais do que eu estou gerando. Tá? Então, por isso ele está mais alto. Mas se ele é o inverso, como que eu vou fazer as contas agora? Entendeu? 1 sobre a razão de compressão. É a mesma formulação lá da compressão, só que aqui eu estou invertendo. Tá? Então a temperatura cai lá para 1.800 Kelvin. O volume não estou nem discutindo mais, né? É o volume total. Certo? E a pressão cai para 554 kPa. Vejo ainda, né, que ainda aqui em ponto 4 ainda tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Tá? É aquela hora que tem aquela exaustão por diferencial de pressão, exaustão de Gauss-Down. Tá? Por quê? Porque a válvula de escape vai abrir aqui, e ela abrindo aqui, por diferença de pressão, essa quantidade de ar que está aqui, ela vai sair para a atmosfera, né, para o escapamento. Então ainda tem uma energia aqui. Essa energia que é usada no turbo. Tá? Então refiz, fiz a conta, puxou na situação. Fechei o ciclo termodinâmico. Fechei o ciclo termodinâmico. Eu tinha 4 pontos. Tem Professor, pressão, temperatura e volume. Oi.
Pode Você falar. pode voltar ao slide anterior, por favor? Posso. Nesse ponto ali é V3 ou é V4, professor? Opa, é V4. V4. Vai corrigindo. É bom saber, tá? Vai corrigindo, sem problema, tá? Um pouco. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Mas é V4, tá? É o V4, é isso daqui, ó. Tá joia? Então, dos 4 pontos eu já tenho pressão, temperatura e volume. Nossa, agora eu já posso fazer toda a brincadeira ali em cima dos parâmetros de desempenho. Eu pintei aqui em vermelho, tá? É só para mostrar que aqui, no ponto 3, né, é onde tem maior temperatura e maior pressão, né? Que são bem... e essa diferença aqui, né, de pressão e temperatura que vai realizar o trabalho. Tá? Entre o 3 e o 4. Entre o 2 consome, entre o 3 e o 4 fornece. Tá legal? Tranquilo aqui? Apesar daquele V3 lá? Então, vamos lá. Agora eu vou calcular o trabalho indicado. Lembra que aquela história, tudo que é indicado é calculado. Tudo que é efetivo, tá, é medido, né? Eventualmente eu vou chegar aqui num valor de efetivo com algumas considerações, tá? Posso fazer isso aqui também. Mas para chegar no efetivo eu vou entrar todos aqueles parâmetros que vocês viram lá. Então o trabalho, né, para uma situação de volume constante aqui, o que ele vai ser? Né? A massa. Eu continuo considerando o quê? A massa da mistura, porque essa massa não muda. Tá? O calor específico é volume constante ΔT. Olha que legal, a massa eu tenho? Tenho. O calor específico tem? Beleza. E ΔT? Tem os T's em todos os pontos, posso fazer o ΔT. Aí, aqui, ó, no ciclo de compressão, eu trabalho entre 1 e 2, certo? Joguei aqui o valor, tá? Ó, 821, tá? É 821 mesmo, certo? E é claro que o ΔT aqui é negativo, eu vou ter trabalho negativo. Faz sentido isso? Trabalho negativo? Sim, porque está sendo consumido. Exatamente. Entendeu? E aí eu vou lá na fase de expansão. Qual que é o trabalho de expansão? A mesmíssima coisa, só que é um T3 e o 4. Tá? T3 é maior do que T4. Eu tenho um trabalho positivo. Tá ok? Esse trabalho aqui, ó, se você pensar talvez no sobrealimentado, ele pode chegar a ser positivo, tá? No sobrealimentado. O ciclo anda, né? O ciclo anda para cima. Então, toda aquela parte que estaria, né, abaixo da linha de pressão atmosférica, ela, no sobrealimentado, ela está acima da linha de pressão atmosférica. Então, esse trabalho vai ser positivo, né? E quando eu faço a soma aqui, né, ele vai aumentar o trabalho líquido, tá? Isso faz sentido, por quê? Porque eu estou aumentando a pressão. De volta lá na equação dos gases ideais que a gente viu lá. Então, é mais um sinal, né? Mais uma amostra de como funciona a sobrealimentação do motor, tá? Então, o que é o trabalho indicado? O trabalho líquido indicado? No caso do motor Otto, no diesel ele tem uma mudança aqui. A gente vai fazer, depois da prova, a gente faz um exemplo para o diesel. Tá? Ele trabalho da compressão, mais, né? Vou deixar o mais aqui para manter o trabalho, né? Daqui mesmo, né? Porque se esse trabalho fosse sobrealimentado, esse trabalho seria positivo. Lá no começo a gente fala também que esse motor está com a válvula, né? O carburador está com a válvula totalmente aberta, a válvula borboleta totalmente aberta. Quando a gente fala isso, a gente fala no exercício que a gente está desprezando as perdas de carga, tá? Entre a atmosfera e a entrada no cilindro. É por isso que a pressão atmosférica, né? A pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, tá? Não é muito verdade isso também, né? Tem uma perda de carga ali nos dutos de admissão, no filtro de ar, no próprio Venturi,
tá? Agora, se eu fecho um pouco mais a válvula, ou seja, eu tiro o pé do acelerador, a válvula fecha, eu vou aumentar a perda de carga. Então, esse trabalho aqui vai ser mais negativo ainda, tá? Então, quando eu falo que ele está no WAT, ou a válvula totalmente aberta, eu falo que ele está na pressão atmosférica. Se eu tiro o pé, certo? Eu vou aumentar a perda de carga, essa parte vai descer, né? A pressão que vai entrar, ela vai descer da atmosférica. Agora, se eu coloco um dispositivo sobre alimentação, essa área, né, de trabalho, né? Estou pensando numa área de trabalho ali no ciclo real, ela vai ser positiva e contribuir para essa energia aqui liberada, tá? Essa energia, né? 1 kJ aqui, 1,03 kJ, liberada por cilindro por ciclo. Tá legal? Trabalho indicado. Maravilha. E a potência indicada? O que é a potência indicada? Não é? Trabalho indicado, vezes a rotação. Lembrando que a rotação está em RPS. Tá? Era 3.000 por 60, 50. Certo? O trabalho indicado eu tenho. O fator aqui, né, do tempo, né, de voltas aqui, motor 4 tempos, o fator é 2, tá? Multiplicado por 1 pelo número de cilindros. Os 4. Ó, entendeu? Achei ali o indicado, eu tenho a rotação, eu tenho que o motor é 4 tempos e de 4 cilindros. Faço a continha aqui. Esse motor seria capaz de fornecer 103 kW de potência na saída do eixo. Tá? O que não acontece, a gente sabe. Tá? E em um termo de comparação para as medidas mais usuais nossas, né? Porque lá fora se fala em quilowatt mesmo, né? Ou tem lugar que fala em HP. Tá? 1 kW é igual a 1,34 HP, que é igual a 1,36 CV. Existe essa diferencinha aqui. Ou seja, esse motor de 103 kW seria um motor de 138 HP ou de 140 cavalos. Tá? É um motor até relativamente potente, né, para um motor de 4 cilindros. Fechou a potência indicada? Tranquilaço? Tá. Potência efetiva. Professor, Oi. em uns slides seu, a potência indicada não tinha o NC. Era assim, Não tinha. só que sem o NC. Por quê? Sim. Porque ali eu estava partindo do contrário, tá? Eu estava partindo do ensaio, né, ou da pressão ali que já era dada, para trás, né, para chegar na indicada. O que acontece aqui é que, como eu falei lá no começo, tá? Nessa análise termodinâmica que a gente está fazendo análise para um cilindro só. Certo? Então, essa potência aqui, desculpe, esse trabalho aqui, é para um cilindro só. Certo? Toda essa conta que eu fiz aqui, ó, essa conta aqui baseada naquela parte termodinâmica, é somente para um cilindro. Tá? Mas eu tenho 4 cilindros, então eu tenho que multiplicar pelo número de cilindros por 4 para poder dar a potência total. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Você pode ver que deu uma potência até uma potência um pouco alta, né, para um motor de 4 cilindros, né, e com uma razão de compressão relativamente baixa, tá? Tudo bem. Mas deu aqui um número bem factível aqui. Um motor de 4 cilindros de 140 cavalos, tá? A 3.000 RPM. É claro que isso vai mudar. Tranquilo? Ficou explicada a história do número de cilindros? Posso tocar? Sim, senhor. Para frente? Beleza, então. E a potência efetiva? A potência efetiva a potência efetiva, que é a potência de freio, né? É a eficiência mecânica. Mas a potência indicada, a potência indicada eu tenho aqui 103 cavalos. A eficiência mecânica é função do quê? É função da velocidade do pistão. Isso a gente já viu lá atrás. Tá? Então eu não vou refazer aqui. Tá? E a velocidade do pistão, a velocidade média do pistão, é função do curso. Beleza?
Eu entro naquela regressão que foi feita lá atrás, na aula anterior. Eu não vou ficar mostrando essa regressão aqui de novo. Tá? Vocês já sabem fazer, mas aí chegou um valor de 71%. Olha, que massa. Então, 71%, né? Já estou jogando aqui só para... Se quiser jogar 0,712 aí, 1,12, pode jogar. Eu estou fazendo mais por objetivo didático, né, de lembrar, né? Lembrar quando o número sai alto assim, você tem que dividir por 100, ou se ele sair decimal, você pode usar também. Entendeu? Você não vai ter um motor de 0,7 de eficiência. Né? Desculpa, de eficiência mecânica. Você vai ter um motor de 70% de eficiência mecânica. Achei lá, 71%, 71%. Multipliquei pela potência efetiva e cheguei a uma potência 73 kW. Fiz a mesma quanteira, né? A mesma conversão, 73 kW, um motor de 100 HP ou de 100 CV aproximadamente, já está uma potência efetiva razoável, certo? Uma potência efetiva de um carro normal aí. O meu tem 4 cilindros e chega a 110. Tá? Então, é um número. Mas também já tive carro 4 cilindros, né? Minha queridíssima Brasília, né? Azul, que eu passei a adolescência nela, com 4 cilindros e 1.6, tá certo que esse aqui também é um motor 2.5, chegava a 60. Ela tinha a mesma cilindrada do carro, do Versa que eu tenho hoje, que chega a 110, e ela chegava a 62, ali no máximo, cavalos. Tá? É claro que houve uma evolução enorme, né, em termos de desenvolvimento de motor de lá para cá. Mas é bom ilustrar, ou seja, ela tinha uma perda, provavelmente uma perda mecânica, né, muito grande aqui, ó. Aqui, desculpa. Aqui. Tá? Mas é uma potência razoável para um motor de 4 cilindros, ainda mais um motor 2.5. Tá joia? Tranquilos? Tranquilo fazer essa? Potência indicada? Tranquilo? Posso mandar para frente? Tranquilo fazer potência efetiva? Chegou a potência efetiva. Putz, a partir daqueles dados lá, você já consegue calcular qual é a potência efetiva desse motor. Tá? E o torque? O torque ficou sem graça, né? Potência. Né? Lembrar que o torque está sempre relacionado à potência efetiva, tá? É a medida. Você não tem torque de potência indicada, né? Um torque indicado. Pelo menos o livro aqui, os livros que eu uso nunca falaram em torque indicado. Tá? Então, o torque é uma medida, por si só, ele é uma medida efetiva. Tá? Então, eu tenho a potência efetiva, potência de freio, né? Tá? Aqui, o 73. Né? Não é a rotação? Potência não é torque vezes rotação? Potência, torque vezes rotação? Só inverter. E é claro que aqui eu vou transformar em RPS em radiano por segundo aqui. Tá? E aqui, mais uma vez, a rotação. E mais uma vez a rotação em RPS. Tá? Se jogar 3.000 aqui, já perde, né? Ou qualquer ali na potência indicada ali, já perde o exercício de cara. Tá? Rotação por segundo. Por quê? Porque no sistema internacional, né, o que a gente usa é segundo. Tá? Para chegar o quê? Num torque em newton-metro. Tá? Se você procurar nas especificações, você vai ver o torque você tem 2 unidades de torque, né? Newton-metro e metro-quilograma-força. Tá? Ou pode inverter também, tem gente que inverte quilograma-força vezes metro. Tá? Eu pus um ponto aqui, porque para não dar, né? O cara vai achar que é mili, né? Quilograma-força. Não, é metro vezes quilograma-força, medida de trabalho, né? Medida de torque. Tá ok? Mas ele pode vir para cá. Cuja diferença, né, entre o Newton e o quilo, qual é? A aceleração da gravidade, 9,81. Isso lá de Física 1, eu acho. Isso é de antes de Física 1. Tá? Então, o motor tem um torque aí, 234, 235 Nm, certo?
que pode chegar, ou que pode chegar não, que é exatamente, né, 23,91 metro vezes quilograma-força. Tá? É um torque relativamente alto para o motor de carro. Né? É um torque aí já um pouco grande. Tá? E é claro que o torque é 3.000, né? Esse torque está calculado a 3.000. Lembra daquela história, né? Que eu tô na potência máxima ali, né? O torque vai estar um pouco atrás. Né? A rotação de potência máxima está 50% à frente da rotação de torque máximo. Mas aqui não importa, a rotação e está calculando. Eu não pedi o torque máximo, né? Eu pedi o torque naquela rotação. Tá? Beleza, valeu. Consegue definir o motor. Né? O que mais que eu tenho de parâmetro? Vamos ver? Pressão média efetiva. Né? A pressão média efetiva, aqui eu calculei pelo trabalho. Eu quis fazer isso para mostrar que tem várias maneiras de fazer. Né? Semana passada a gente fez por uma formulação. Mas aqui eu tenho um trabalho efetivo, né, pelo volume deslocado. Tá? Então, ela é a pressão média efetiva. Então, ela é relacionada com o trabalho. Né? Na outra aula, a gente fez relacionada à potência específica. Aqui eu estou fazendo só com o trabalho para mostrar que pode ser feito assim. Tá? Mas como eu não tenho trabalho específico, o trabalho efetivo, né? Mas eu tenho trabalho indicado. Qual que é a relação? Sempre a relação entre o indicado e o efetivo. É o rendimento mecânico, a eficiência mecânica. Né? É a quanto eu vou perder em atrito, em troca de calor, tá? Ali no motor. Ah, legal. Eu tenho, calculei anterior. Tenho o trabalho indicado. Tenho o volume deslocado, aí é o volume deslocado mesmo, tá? Aqui está em kilojoule, aqui está em porcentagem, aqui está em metro, o que vai sair? Que a pressão média efetiva, né, o B aqui é de efetivo, né, de freio, 1172 kPa, que é um valor que está dentro também dos parâmetros. E aí, eu não sei se eu cheguei a falar, né, de consumo específico. Hoje eu vou falar de consumo específico. Tá? E o que é consumo específico? É a razão entre a vazão máxima de combustível e a potência efetiva. Ou seja, o quanto de combustível eu uso, né, em massa, quantos quilos, né, de combustível eu uso para gerar 1 megawatt de potência efetiva. Beleza, potência efetiva eu tenho, a vazão máxima não. Tá? Mas eu tenho a quantidade de massa que está dentro de combustível. Eu tenho a massa de combustível que está entrando em cada cilindro. Então, em cada cilindro eu volto a multiplicar pelo número de cilindros. Tá ok? Multiplicado aqui pelo número pela rotação, né? E dividido por 2. 2 porque é 4 cilindros. Então, ou seja, entra naquela mesma definição anterior lá, da potência indicada. Fazendo isso, né? Eu jogo aqui. Tá, aqui tem um ponto. Ele está meio apagado, mas aqui tem um ponto. Tá? Eu cheguei nesse valor. Tá? E cheguei aqui na vazão máxima aqui de 4,4 vezes 10 a menos 3 quilos por segundo. Né? Então, a vazão até é relativamente bem baixa. Né? Tá em quilos por segundo, que eu podia transformar em gramas por segundo. Tá? Divido uma pela outra. Isso aqui eu tenho, isso aqui é o 73, né? Está em quilowatt, lembro, né? Eu transformei em HP ali mais para ilustrar, mas aqui está em quilowatt. Tá? E aqui está em quilos por segundo. Então, a minha unidade de volume específico de consumo específico de combustível é a unidade de massa sobre a unidade de tempo vezes a unidade de potência. Tá? O pessoal que está fazendo o grupo gerador aí, fica antenado, hein? Aí joguei, eu tenho esse valor aqui, ó, de quilos por segundo por quilowatt gerado. Aí eu fiz
uma mudança ali, uma conversão só por ter em grama. Então, a cada hora, né, ele vai consumir 200 gramas de combustível para cada quilowatt de potência gerado. Ficou claro isso aqui, o que é o consumo específico de combustível? Sim. Sim, tá. Ele é uma medida de eficiência, tá? Ao passo que eu falo que quanto maior a eficiência, melhor é o motor, quanto menor é o consumo específico de combustível, melhor o motor. Tá? Por que ele é específico? Porque ele compara com a potência. Tá? Um motor grande vai consumir mais, vai ter uma vazão máxima de combustível maior, porque ele é maior. Vai entrar mais ar, vai entrar mais combustível. Então, eu não consigo falar só pela vazão máxima, né, só pelo consumo em si de combustível, se o motor é mais eficiente ou não. Mas quando eu divido pela potência que ele entrega, eu consigo falar isso. Então, quanto menor o consumo específico, maior é a eficiência, né, do motor. E a gente vai falar de eficiência indicada e eficiência efetiva também. Mas tranquilo o entendimento do consumo específico de combustível? Tá. Eu deixei o B aqui também para falar que é o de brake, né? Relacionado à potência, a potência efetiva, a potência de frenagem, a potência do dinamômetro. Que nesse caso é a potência que a gente acredita que vai sair do dinamômetro. Tá. Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Vamos estudar os calores agora. Então, a potência, torque, pressão média, consumo. Maravilha, a gente já matou. Então, a gente já tem condições de fazer, quando fizer, né, com outro motor, né, fazer uma comparação entre os dois. Beleza? E o calor fornecido pelo combustível? Aquele que a gente falou lá no ponto 3. Né? A gente calculou meio que indiretamente lá no ponto 3, mas a gente não deixou bem claro, né? Que é o quê? A vazão máxima de combustível vezes o poder calorífico, né? Aqui quilo por segundo, aqui quilojoule por quilo, anula, né? Eu vou ter quilojoule por segundo, que é quilowatt. Vezes a eficiência de combustão, tá? Naquela própria, né, situação lá. Ou seja, menor a eficiência de combustão, maior a vazão máxima de combustível para entregar aquele calor lá no ponto 3. Tá? Entre o ponto 2 e o ponto 3. Tá? Na combustão a volume constante. Putz, aí ficou tranquilo, eu já calculei a vazão máxima. Já tenho o PCI, já é um dado PCI da gasolina. Aqui eu fiz de graça também, tá? 100%, 100%, tá? Mas é mais para efeito didático. E ele falou o quê, né? O combustível está fornecendo 195 kW. 195 kW de combustível entrando no motor. Quanto que está saindo? 73. Tá? Então eu estou perdendo coisa por aí. Tá? E a gente vai quantificar isso através das eficiências. Tá, ok? Tranquilo isso aqui também? Entender isso aqui? Isso aqui é o que está entrando no... esse é o que está entrando no motor. Tá? Uma vazão de... Isso aqui é a bomba que manda. Ó. Isso aqui é a bomba mandando. Tá? Isso daqui é uma característica do combustível. Tá? Isso aqui é uma característica da capacidade do motor. Então, eu teria disponível 195 kW. O motor, se ele trabalhasse pela primeira lei. Né? E se, né, não tivesse aquela diferença entre o ponto... a exaustão de Browdown, lá, né? A exaustão por diferença de pressão. Né? Se o ponto 4 fosse exatamente o ponto 1. Como o Miller queria e o Atkinson também. Então vamos calcular a eficiência térmica indicada. E eu tenho 3 maneiras de fazer isso. Tá? Que tem que dar o mesmo valor. Pode até dar um probleminha de arredondamento, mas tem que dar o mesmo valor. Uma é aquela primeira que a gente viu lá, que já foi feito em exercício, que tem a ver com a razão de compressão. Tá?
Na verdade, aqui é uma razão de volume, né? Continua alertando que é uma razão de volume. Tá? Se você jogar aqui, ele tem que dar esse 52%. Ou seja, daqueles 195, eu estou perdendo 42% lá na saída de ar para o escapamento. Tá? 52%, 40, eu estou aproveitando do que entrou 52%. Eu estou aproveitando desse QI aqui 52%. Né? Desconsiderando o quê? Que eu tenho a eficiência mecânica. Tá? E o resto eu estou jogando fora lá no Blowdown. Tá? Jogando fora naquela exaustão que acontece entre 4 e 1. Outra maneira de fazer, né, é pela diferença entre T1 e T2. Ah, professor, mas aqui é razão de volume. A razão de volume está K-1. Aqui é razão de temperatura. Né? Tá, não precisa por nada aqui, né? Não tem nenhum né, expoente aqui. Tá? Então eu vou puxar aqui, ó, T1 menos T2. Tá? Já calculei lá, tá? Tem que dar esse valor. Tá? E outra, usando a eficiência indicada, lembra que a gente está falando da indicada, né? E essa eficiência aqui é indicada pela quantidade de calor que entrou. Ou seja, de 195 que entra, eu estou liberando 103, o resto eu estou jogando fora. Então eu estou aproveitando quanto? 52%. Essas três contas tem que bater. Salvo o erro de arredondamento. Vocês vão ver que teve uma outra que eu fiz ali, deu um errinho de arredondamento ali, mas é tranquilo isso, tá? Vai estar por aí. Então, essas três equações têm que dar o mesmo valor, tá? Então, a eficiência térmica indicada é aquela que eu calculei, aquela que eu puxei do ciclo termodinâmico. E agora, eu vou chamar de eficiência térmica efetiva, ou eficiência global. Vamos aqui nessa primeira definição. O que ela é, né? A térmica efetiva. Ela é a térmica indicada vezes a eficiência mecânica. Né? Mais uma vez, a relação entre indicada e efetiva é a mecânica. Tá? Aqui eu fiz do 51, aqui eu não pus 51 sobre 100, nem 71 sobre 100, não, eu já pus porcentagem aqui. Na verdade é 0,51 vezes 0,71. Aqui que deu uma diferencinha de erro, deu 37,6%, enquanto eu puxei aqui da potência efetiva, né, e dividi pelo 195, deu 37,8. Tá? Mas é errinho de arredondamento aí, que se perdeu em algum momento nesse cálculo aqui ou nesse cálculo aqui. Tá? Então, essa eficiência térmica efetiva ou eficiência global, que significa o quê? Que cada 195 kW que eu entro de combustível, tá? somente 73 kW vão sair no eixo do motor. Tá? Somente 73 vão ser medidos no dinamômetro. O que significa o quê? Que 60% da energia que entrou está sendo jogada fora no ambiente. Tá? Isso é um pensamento legal depois para a cogeração. Porque eu posso aproveitar. Né? Mas assim, esse é o carro de vocês todo dia aí na rua, isso é a máquina térmica, dificilmente ela vai ter uma eficiência aí fora da ordem, fora de 40%, né? Uma turbina a vapor, né? Uma linha de turbina a vapor muito eficiente, né? Um Rankine muito eficiente vai chegar a 42, 43, tá? O motor diesel pode chegar a 40, 42, até 45. Mas o motor Otto, vocês vão ver que 40% está ótimo, né? Está muito bom. Eu nem fiz o Carnot, poderia ter feito o Carnot aqui, eficiência de Carnot. Mas tudo bem, para ver o quanto dá. Entendeu? O quanto ele se aproxima de Carnot, né? O quanto esses 37% se aproxima da eficiência de Carnot. É um exercício legal. Para o semestre que vem. Semestre que vem eu vou repetir essa disciplina. Para poder acertar o calendário. Tá? Então, já tem eficiência térmica efetiva, já sei o quanto eu tenho. E aí a gente vai aqui, né, para a exaustão por diferencial de pressão, aquela que a gente tinha falado.
né, entre 4 e 1, ou seja, 4 eu tenho aqui uma pressão, e 1 eu tenho a pressão atmosférica. Tá? No motor sobrealimentado, que essa linha aqui vai subir, normalmente, né, eu vou ter o ponto 5, não vai coincidir com o ponto 4, tá? Mas aqui no motor naturalmente aspirado, eu estou falando que coincide ponto 4 com ponto 1, que é o quê? Onde eu estou perdendo, né? Estou liberando calor para o meio ambiente a volume constante. Eu preciso quantificar isso aqui. É importante quantificar o quanto está saindo aqui. Por quê? Porque existe uma certa energia aí. Você pode falar em energia interna ou entalpia, você vai ter uma determinada energia saindo. Por quê? Porque você tem uma pressão e uma temperatura em 4 que é diferente da pressão e temperatura em 1. Né? Você tem um diferencial de energia. Né? Você tem um salto entálpico aí. E ele pode servir para alguma coisa. Né? Ao invés de você jogar, né, para lá. Ou seja, isso aqui está sendo... quanto deu 52? Quase a metade, né, do que entrou aqui está saindo aqui. Eu posso pensar para frente e aumentar a eficiência do conjunto, embora eu não consiga aumentar a eficiência do motor em si. Como eu vou fazer isso? Tá? Vamos falar no motor mesmo. Eu uso essa energia que está aqui para tocar uma turbina. Uma turbina. E essa turbina tem um eixo solidário a um compressor. Tá? E esse compressor pega o ar que está vindo da atmosfera e dá essa energia, ele pressuriza. Esse é o princípio de funcionamento do turbo. Tá? Então, a turbina, que é a parte quente, o que ela faz? Ela expande, né? Ela tira mais um tanto de energia aqui, ó, entre 4 e 1. Essa energia vai cair um tanto aqui, certo? Que ela vai jogar para o compressor. Então, a quantidade daquela energia que está perdendo aqui vai voltar aqui em 1, né? Aqui ou em 6, em 6, né? Mas em 1 também, para o compressor, para a câmara de combustão, através do sistema de sobrealimentação. Tá tranquilo isso para vocês? Conseguiram entender isso que eu falei? O que é o legal do turbo? Por que o turbo aumenta a eficiência do motor? Sim ou não? Como que o turbo aumenta a eficiência do motor? Tá. Alguém falou lá no começo, é porque ele aumenta a pressão. Sim, mas para ele aumentar a pressão, né, para ele criar trabalho, né, para ele aumentar a pressão, ele tem que inserir trabalho. E ele vai inserir trabalho de onde? Tá. Se eu ligasse, por exemplo, igual o blower, né? O blower é ligado mecanicamente. Tem que fazer uma conta um pouco mais complicada. Mas isso aqui é ligação termodinâmica. Ou seja, ele vai passar na turbininha, ali na parte quente, certo? E vai perder essa entalpia e vai, através do eixo, passar para a parte fria, para o compressor, ele vai passar esse trabalho, que é o trabalho de compressão. Tirando as eficiências ali, tudo, que é o trabalho de compressão. Tá legal? Então, o turbo compressor depende dessa energia aqui, ó. Tá? Então, parte dessa energia, né, segundo a lei, né, é parte dela, não é toda. Parte dessa energia vai entrar aqui aqui na admissão de novo, só que com a pressão maior. Então, essa linha de admissão aqui, de admissão, né, ela sobe aqui, ó. Então, ela vai estar aqui, ó. Tá? Então, o ponto 1 passa a ser, por exemplo, aqui, ele vai fazer aqui, né, sobe. Opa, o desenho não ficou muito bom não, mas está beleza. Deu para entender que eu fiz um outro ciclo aqui a partir de uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Tá? Então, o trabalho aqui vai ser esse trabalho aqui, mais esse trabalho aqui, ó. Tá? É aquela hora que eu falei que o trabalho vai dar positivo em um motor sobrealimentado. Entenderam ou não? Positivo, Silêncio. professor. Beleza, então. Então, vamos lá. Tá terminando já. Terminando. Tá. Aqui veio da última aula, vou falar. Né, eu vou calcular esse calor entre 4 e 1?
simplesmente que descontando, né, da energia que entrou, né, aquilo que não foi utilizado pelo motor, né? Ou seja, menos a eficiência térmica indicada, tá? Porque na efetiva eu vou ter as outras perdas, tá? E essas outras perdas vão sair em outras situações, forma de calor, mas é forma de calor que vai ir para o radiador ou para o ambiente, tá? Mas o que vai estar no gás de exaustão tem a ver com a indicada. Putz, tinha 195, tá? A eficiência era 52%, tá? Então aqui vai dar 47, alguma coisa. Significa o quê? Que eu tenho disponível, e essa palavra é bonita na termodinâmica, disponibilidade, né? Exergia. Eu tenho disponível aqui para utilizar, né? Para transformar em trabalho, né? Ou um calor útil num processo de cogeração, 91 kW. Tá? 91 kW. Eu poderia usar no turbo, por exemplo, tá? Mas vamos supor que venha só a metade disso aqui, já é um grande ganho no turbo. Tá? Eu tenho 91 kW para transformar em trabalho no compressor do turbo, desculpa, não, na turbina do turbo. Tá? Para ela passar isso para o compressor, né? Para poder devolver para o motor. Tá? É claro que isso daqui eu estou falando em primeira lei, né? Por isso que eu falo em disponibilidade. Tá? Eu não estou considerando reversibilidade por troca de calor do turbo com o ambiente, por atrito no próprio sistema do turbo compressor, tá? Ou perda de carga. Tá? Não estou considerando aqui no sistema de sobrealimentação, não estou considerando não estou considerando as irreversibilidades que existem no sistema de sobrealimentação. Tá? Tá? E nem não tem, né? Que vai de escapamento lá, que vai perder calor. Mas eu teria 91 kW de 195 disponível. Tá? O que eu posso enxergar por essa outra definição. Né? Entrou uma quantidade de calor, saiu uma quantidade de trabalho, né? O que sobrou é o que eu estou jogando fora. Opa, entrou a quantidade de calor, saiu uma quantidade de trabalho, indicado, né? Continua de potência, desculpa, indicado, tá legal? O que sobrou tá disponível. Tá? E assim a gente consegue fazer uma análise termodinâmica bem legal do nosso sistema, do nosso motor, né? A partir de informações básicas. Né? Informações básicas que, se eu for projetar um motor, eu vou querer, eu vou ter uma ideia, né? Aquele primeiro projeto preliminar, é o que eu chamo de projeto preliminar, é aquele projeto da ideia, tá? Eu consigo sair com todos esses valores. Putz, posso decidir, não, então eu vou colocar um turbo aqui. Opa, maravilha. Aí eu vou ter que refazer toda essa conteúdo de volta. Tá? E vai aumentar a eficiência? Vai aumentar a eficiência. Quanto vai aumentar? Vale a pena? São estudos de engenharia. Tá? Legal, joguei nesse programinha aqui. Ó. Tá? Esse programinha aqui foi o TCC da Vitória. Tá? Ela fez esse programinha em Python. Cara. Ela fez esse programinha em Python. Tá? E fiz aqui esse exercício é um exemplo 3.1, né, do Full-Krabek, né, que foi o exemplo que a gente usou para validar esse programa. Tá? Foi o exemplo que a gente usou para validar esse programa. Então, pode ver, né, que os valores bateram todos aqui. Tá? 103, 140. A relação diâmetro-curso está um pouco arredondada aqui, mas tudo bem. Eficiência térmica, eficiência mecânica. Tá? O grande problema é sempre determinar a eficiência mecânica, porque a gente está partindo daquela fórmula lá, né, aquele equacionamento experimental, mas ele não é verdade para cada motor. O resto tudo é verdade, menos a eficiência mecânica. Ali. Beleza? A potência efetiva, 100 cavalos, né, 73. As constantes, né, 0,287. Aqui o CP, né, o CV, a relação deu 1,35. Ó. CP sobre CV tem que dar 1,35 aqui. Tá?
os 4%, eficiência de combustão 100%, rotação, tá? 3.000. Que aqui ele já deu aqui, ó, toda, né, o diagrama para a gente. Tá? A gente registrou, a gente conseguiu registrar esse programa. Tá? Foi muito legal, a gente conseguiu registrar esse ano. Né? Ó, pressão, o volume aqui, ó, ponto morto inferior, 707 deu ponto morto superior, aqui deu 82, lembra disso? Entendeu? Pressão aqui deu 10.100 e pouco. Vamos ver quanto que deu lá a pressão. Pressão em 4. Uma pressão em 3 aqui, ó. 10.100 e pouco. Tá, e deu uma diferencinha também de cálculo aqui em cima do meu cálculo. Mas tudo bem, não tem importância. Ó, a tabelinha. Eu devia até ter tirado essa tabelinha para comparar com a outra. Mas assim, ó, os números estão aqui. Ó. E ele gerou o quê? Aqui, ó, a potência está aqui, ó, 3.000 RPM. Tá? Claro que é a potência efetiva. Então está aqui, aqui 80, ó. Então ele está aqui, 73, 73 aqui. Né? O torque aqui para 3.230. Bateu. E a eficiência mecânica 3.000, aqui ela não relacionou, né, a eficiência mecânica à velocidade. Né? Ela fez a conta pela velocidade, mas relacionou no gráfico a cotação, 71%. E aqui estão as referências, né, para o Kalbeck, o Haywood, e o programinha que a gente conseguiu, né, colocar agora em 2021 com registro de propriedade intelectual. Foi muito legal esse TCC. Beleza?